Esse é o nosso canal de podcast e eu sou Lauro Fontes. Conforme combinado, nós teríamos que falar em um episódio a respeito do famigerado foro privilegiado, ou como os advogados e os tribunais gostam de falar, inclusive muita gente do legislativo brasileiro, foram por prerrogativa de função, uma excrescência. Mas vamos lá. Esse foro uma garantia prevista em nossa Constituição Federal. Estabelece que determinadas autoridades públicas possuem o direito de serem julgadas por tribunais específicos em caso de crimes cometidos no exercício de suas funções. Está bem claro. A autoridade, pessoas. Aqui não está se julgando o cargo, mas o ocupante do cargo, a pessoa. Essa garantia visa a assegurar a independência e o exercício de certos cargos e funções que são relevantes para a sociedade. Por exemplo, governadores de Estado e do Distrito Federal são julgados pelo Tribunal Superior de Justiça, STJ, nos crimes comuns, e os membros do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, são julgados pelo Superior Tribunal Federal, ou Supremo Tribunal Federal, como queiram, nos crimes comuns e nos de responsabilidade. No entanto, essa garantia não é absoluta, pois o STF já decidiu que o foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, como queiram, só se aplica aos crimes praticados durante o mandato em que o ocupante, ou em razão dele, o tenha cometido. Assim, se uma autoridade cometer um crime antes ou depois do mandato, ou que não tenham relação com o cargo, ela será julgada pela justiça comum, como qualquer outra pessoa. Então, até aqui está claro que é em razão do exercício daquela função. Existem alguns países que têm previsão constitucional do foro por prerrogativa de função, mas com diferentes graus de abrangência e restrição. São alguns exemplos. Portugal, por exemplo, possui foro para o presidente, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia Nacional, que são julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas apenas em caso de crimes eventualmente praticados no exercício daquele mandato. Ou seja, o exercício do mandato é o crime cometido enquanto ele, na função, comete um crime porque a função assim o levou a praticar. Espanha. Quem possui o foro? O rei da Espanha, o presidente do governo, os ministros, os membros do Congresso, deputados e senadores, os membros do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal. Eles são julgados pelo Supremo Tribunal e pelo Tribunal Constitucional, dependendo de cada caso. Argentina, a vizinha. Quem possui foro? O vice-presidente, os ministros, os senadores e deputados, o membro da Corte Suprema de Justiça e do Ministério Público. Eles são julgados pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, dependendo, caso seja senador ou seja deputado.
Colômbia possui foro o presidente, o vice-presidente, os ministros, os senadores e representantes da Câmara, os magistrados da Alta Corte e do Conselho Nacional Eleitoral. Eles são julgados pela Suprema Corte, pelo Senado ou pela Câmara dos Representantes, dependendo de cada caso. E na Alemanha, ali, possui apenas o presidente, que responde por seu delito na Corte Constitucional durante o mandato. Suécia, apenas o rei possui o foro. Estados Unidos, não possui foro nenhuma autoridade. Todos são julgados pela justiça comum. Lá, a lei é para todos. Inglaterra, não possui foro nenhuma autoridade. Todos também são julgados pela justiça comum. Se é célere, se não é célere, se demora ou se não demora, não está dentro da Constituição. São julgados pela justiça comum, tanto o pobre quanto o rico. Por que se deve criticar o foro privilegiado? Ora, a razão parece ser simples. Ele viola o princípio da igualdade, prevista em nossa Constituição no seu artigo 5º, que afirma que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de raça, credo, cor, ideologia ou qualquer bagaceira que inventem. Assim, o foro privilegiado cria uma situação de vantagem para algumas autoridades que podem se beneficiar de uma jurisdição especial e mais favorável do que a justiça comum. É assim desde o Império, nós estamos vendo aqui. A elite, ela se blinda e a Corte de Justiça, as cortes no plural de justiça no Brasil, tem facilitado a vida dessa gente. O foro privilegiado contribui para a impunidade, pois os tribunais superiores que julgam as autoridades com foro privilegiado têm uma estrutura limitada e uma demanda excessiva de processos, o que dificulta a celeridade e a efetividade da justiça. Além disso, o foro privilegiado permite que as autoridades possam renunciar aos seus cargos e mudar de função para escapar à competência dos tribunais superiores e atrasar ou anular os processos contra eles. Essa gente tem o que costuma se falar na mesa de bar: escapatórias, news, argumento e estrutura para fazer isso. E o foro privilegiado favorece a corrupção, pois as autoridades com foro privilegiado podem se sentir mais livres para cometer atos ilícitos, sabendo que terão um tratamento diferenciado e mais leniente do que os demais cidadãos ou os cidadãos comuns ou a classe menos favorecida da sociedade. Além disso, o foro privilegiado pode gerar um sentimento de desconfiança e descrença na população em relação à moralidade e à legalidade das instituições públicas. Ao fim e ao cabo, a sensação é de compadrio, tá tudo no mesmo saco. Em um país tão desigual, um Brasil profundo, cheio de problemas históricos, com altos índices de corrupção, pobreza, violência de todos os tipos, baixos indicadores da educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura, mobilidade social e urbana, habitação e desenvolvimento, como justificar que uma elite possa ter para si um foro privilegiado na justiça, quando o Brasil profundo, o Brasilzão, os mil Brasis espalhados por aí, sequer ter acesso à justiça? É uma excrescência.
O foro privilegiado é um mecanismo jurídico que altera a competência para julgar as autoridades. Tudo bem, está na Constituição. A justificativa para sua existência é de proteger o exercício do mandato ou da função de eventuais perseguições e opressões por parte da justiça comum. Uai, cara pálida! A justiça agora é paladina? Ela sai por aí caçando essa gente? O foro privilegiado contraria o princípio perante a lei, o princípio da igualdade, que é fundamental em uma nação, onde ninguém está imune à ação da justiça ou ao alcance da lei. É estranho ao meu sentir, sabe por quê? Porque não serve de justificativa o fato da justiça, em alguns níveis, ser mais ou menos lenta. Só há sentimento de justiça se a lei for aplicada igualmente para todos. E mais, os cargos públicos no Brasil historicamente estão ligados à pessoa. Em nosso país, aquele que ocupa o cargo se confunde com o próprio cargo. O país é uma espécie de condomínio político. Nossa república é uma república patrimonialista. O eleito, o ocupante do cargo, tem para si o Estado e o Estado é dele. O Estado brasileiro não é público. Desde a colonização, o Estado brasileiro é um patrimônio privado de poucos. Estamos há 5 séculos nas mesmas mãos. Mudaram os nomes, mas o sobrenome, a hierarquia feudal continua. Por outro lado, o acesso à justiça do grande e profundo Brasil ainda existe, ou é precarizada. Fenômenos que contribuem para a sensação de impunidade, insegurança e injustiça. Num país tão desigual, no Brasil profundo, cheio da miséria, da fome, da ignorância, da desassistência e do abandono, não há sequer a mínima possibilidade de se pensar em foro privilegiado. Aqui o bandido tem escapado, sai pela porta da frente dos presídios com habeas corpus de ministro do Superior Tribunal de Justiça ou do STF. Isso é escárnio. Enquanto um ladrão de galinha ou alguém que não foi devidamente investigado e tem sua culpa comprovada em inquéritos policiais, com comprovação, com provas e o devido processo legal, enchendo nosso sistema prisional, as cadeias de gente que não foi julgada devidamente, saem rindo da nossa cara por aí, autoridades com foro privilegiado. Para mascarar, até tentam chamar pelo nome técnico constitucional de foro por prerrogativa de função. Em um país em que a função se confunde com a pessoa que o ocupa, é, sim, uma excrescência em um país como o nosso.